E aí, galera, tudo massa? Se Miguel deixar, a gente vai começar hoje. Fica à vontade. Mas ninguém assiste mesmo, né, Miguel? Ninguém Segundo assiste. você, ninguém Nunca assiste. Eu nunca assisti. Aí, ó, toma aí. Obrigado. É isso aí que a gente queria falar hoje. Mas agora, a gente nem vai falar de CPI agora, a gente vai falar no próximo bloco, porque ele já mentiu. Ele já podia ser preso, que a primeira coisa que ele falou quando ele entrou foi o quê? Cadê a mesa? Porque eu assisti o vídeo que vocês gravavam na mesa. Tá vendo? Fofo. Peguei. Do meu lado esquerdo, Jana, Olá, amores mais e conhecida amoras. como Jana Trello, porque já virou contato Nome- profissional. Nome Miguel Bonfim Artístico. com M. com M sempre. E agora apresente Caio, por favor. Caio Abreu, advogado criminalista. Fala seu currículo aí, se apresenta. Não, por favor. se você Quem é você na estudou- fila do pão? Se você estudou o Ou seu briefing, na você fila do tem que pão. assistir. Eu tenho um brief, eu nem sabia que eu tinha brief. Tem brief? Lógico, se Não. você chamou Caio. Pessoal, Caio Abreu graduou em Direito na Universidade Santa Cruz, não é isso? UESC? É. Pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, Ciências Criminais, como Ciências Criminais da Baiana, a gente tá com um curso agora no IDP lá de Brasília, que é sobre lavagem de dinheiro e crimes financeiros. é? IDP, nego. IDP é o maior instituto de Direito Penal, né? Uau. Bota na sua cabeça aí. Tem noção? É só ministro que dá aula lá. Entendeu? Ó, obrigado, Miguel, por essa batida aí. Confia não, filho. E eu vou ter que ler aqui a música, viu? Então, por que não resolve de uma vez, põe as cartas na mesa e discutem essas leis? Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu. Apesar dessa encenação de Miguel, que Miguel deixa a gente com vergonha. Mentira, nunca. Não são só vocês. Então, fale um pouco da carreira, até chegar nisso, Cara, nesse tema. é assim, eu me formei, eu queria advogar, Hum. né? Na UESC a gente tem, na minha turma tem muita gente que correu para concurso público, tem juízes, promotores, defensores públicos, mas eu gosto da advocacia porque a advocacia me permite estar basicamente cada dia despachando com um juiz diferente, lidando com um promotor diferente, e isso me motiva bastante. Na advocacia criminal, principalmente no começo, que dada a legislação que a gente tem, né, a gente acaba esbarrando, e os clientes que chegam pra gente no início e ao longo do tempo da carreira, muito na lei de drogas, né, que é a lei 11.343 de 2006, que tem os crimes, trata as penas, qual é a política, traz crimes, política de drogas, e dada a facilidade com que pequenos traficantes ou usuários, às vezes confundidos com traficantes, são presos pela polícia, então o número é alto e a gente acaba advogando. Eu tive meu primeiro processo com a lei de drogas em fevereiro de 2011 e tenho vários até hoje, e todo dia tem processo. E aí, olha o que ele falou, tipo, pra você já puxar o gancho do assunto da gente. Muitos pequenos traficantes que são presos e usuários confundidos que são presos pela polícia como se traficante fosse. Então, assim, aquela ideia de que o uso de droga não é crime. Beleza, é crime e tem uma quantidade, 500 gramas, né? Tipo, eu não sei de onde veio a sociedade com essa ideia de que pra ser traficante é 50 gramas de maconha em diante, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Foi no grupo Sim. do Zap. É, Saiu bem isso aí. Na verdade, assim, como a lei não traz um requisito objetivo, por exemplo, Portugal tem um requisito objetivo para você ser enquadrado como usuário, que são as famosas 10 porções. Então, se você é pego com 10 porções, que se imagine que seja a porção normal de uma pessoa, Sim. você já é encarado inicialmente como usuário de drogas e você não afoga tanto o sistema. A depender da quantidade é que você vai avaliar. Por Só as exemplo, 10 porções já não deixa aberto também, não? Ou tem uma medida? não, isso é em Portugal. Depende Mas da tem uma situação. medida? Tem o que assim O que eles entendem é por o que 10 eles entendem por 10 porções lá. Porque o que acontece? A lei de drogas ela não diz o que é droga. O que diz que é droga é uma portaria do Ministério da Saúde, que aí tem, e provavelmente lá também é da mesma forma. A gente tem o que estabelece o que é uma porção de cocaína, o que é uma porção de maconha. Então esse tipo de legislação, porque a legislação é muito parecida com a nossa. Mas a questão principalmente da política de drogas mesmo, que eles entenderam com isso, que é o seguinte, por mais que eu com isso livre da prisão e do processo traficantes que traficam 10 porções de cada vez, o custo-benefício é muito maior. Então não vale a pena para o Estado processar alguém por 10 porções de maconha, por exemplo, ou 10 porções de cocaína. Eu tenho uma dúvida. Se duas pessoas forem... Não, se uma pessoa for flagrada, tipo, acabou de comprar maconha, ela pode ser presa? Vai ser Se conduzida para a for, delegacia. se for em pequena quantidade? É porque assim, como a gente não tem o requisito objetivo mesmo, a gente não Sim. sabe, assim, dois baseados de maconha. Sim. Sim, a gente não tem isso.
Sim. Então, por exemplo, a polícia militar geralmente faz a abordagem, conduz para a delegacia, o delegado faz aquela primeira análise. Sim. O delegado de polícia civil faz aquela primeira Mas o análise. comprador não vai ser visto como traficante. Inicialmente não, a não ser que tenha algum outro elemento que indica que ele Também também tem trafica. o caso do flagrante, né? Depende também do flagrante, da condução, como é que foi Por feito exemplo, isso aí. o sujeito... Em que Sei lá, momento se, foi? se a polícia estiver investigando e aí vê uma movimentação suspeita e aí consegue flagrar, só que o traficante se sai correndo e só fica o comprador. A polícia leva o suposto comprador Sim, também para a delegacia para ser ouvido pelo delegado de polícia. sim, Então, por que o que acontece? O delegado que faz essa primeira análise. sim. É a primeira pessoa que faz essa análise. Por que o que acontece? O policial militar não escolhe levar ou não. A obrigação dele é levar. Sim. Claro que pode ter caso de que não leve, assim, mas a regra é levar, sim. Então, Mas tu não, vai chegar lá... mas não corre o risco de ser visto como traficante. Nessa situação. Corre. Corre. Corre? Porque a gente não tem um requisito objetivo, entendeu? É porque é isso que ele tá falando. Não existe uma quantidade específica pra dizer assim, 1 quilo é tráfico Por ou exemplo, 2 quilos não é. Vou falar pra vocês assim, eu conheço um caso de uma cidade que eu não posso falar assim perto, porque é uma pessoa que eu conheço, do sujeito que foi reconhecido como usuário transportando 6 quilos de maconha. Não, é isso. Eu já fiz um estudo, um levantamento de dados pra ver a incidência do comportamento violento da polícia. E aí eu tive que estudar todos os casos de um DP daqui de Salvador. E aí, estudando os casos, eu fiquei, gente, muito contraditório. Tipo, tem caso que o cara é preso com muita maconha e é liberado logo. E tem cara que é preso com pouca maconha e nunca sai. Tem a teoria do CEP, né? Que depende muito de onde é que você é preso. Né? Exato. Isso acontece muito, tem estudos mais concretos disso na realidade do Rio de Janeiro. Aqui na Bahia tem um promotor de justiça, ele é até a dissertação de mestrado dele, que é sobre o Ministério Público no enfrentamento do tráfico de drogas. Saulo Matos. Sim. Cara bom pra cara, Sim, muito sim, bom. Muito bom. É porque nesse Promotor caso. de Jequié. É promotor de Jequié. Jequié hoje na Lei Maria da Penha, mas a Isso. dissertação de mestrado dele é Uma drogas. coisa que eu questiono é assim, quando a gente vai. Só um exemplo, quando a gente vai comprar cerveja, às vezes a gente compra 10 engradados de cerveja, não quer dizer que a gente vai usar naquele mesmo dia, mas a gente vai beber. Sim. Né? E aí não tem como. É uma tese recorrente Muito na boa. defesa da gente. Muito boa essa colocação. O cara. Doutor, Não, juiz, o que você tem a ver com Vou dar um sua- exemplo. Esses dias eu comprei 6 garrafas de vodka, porque tava O de preço 100 bom, o preço por tá bom. R$40, comprei logo 6. Tem lá até hoje, hein? Pois é. O antigo juiz da Vara Crime de Jequié, doutor Fiuza, ele faleceu de Covid, ele tinha 70 e poucos anos. Ele é carioca. Ele me falou assim, doutor, no Rio de Janeiro, 100 gramas, nem processo vira 100 gramas de maconha. Então vale muito da realidade do local também. Sim. Então, por exemplo, por que se chegou assim nesse... Isso é uma regra informal, tá, gente? Tá. Então o que acontece? Porque o sujeito pensa, o sujeito é classe média, tem que subir o morro todo dia pra poder comprar o diacho do baseado dele. Não, ele vai lá, compra 100 gramas, fica mais ou menos uma semana tranquilo. Sim. A depender do apetite do rapaz também. Sim. O que eu fico pensando é o seguinte: no morro, se você perceber, nas favelas do Rio de Janeiro não tem espaço pra nada, né? São guetos e vielas, tal, apertadinho, tal. Mais ou menos. Não, assim, espaço que eu falo grande, né? É. Aí, onde é que sai essa plantação de maconha da favela? Mas né? não tem plantação Não lá. é isso, porque quando a mídia fala que a droga sai da favela, né? Sim. Mas ninguém fala que a droga Como entra chegou? na favela, não é? Sim, sim. Parece até que eles produzem lá. É. Mas não tem nem espaço pra produzir. Supondo maconha, que você precisaria de uma plantação, de um espaço até pra plantar e tal. Existem novas As outras técnicas precisam de hoje. mais espaço também. As outras precisam de refinaria, Maravilha. né? E aí fala, não, a droga parece até que assim... Brotou. Aqui, imprimiu na impressora 3D, droga, pronto. Não, ninguém não. fala como é que entra. Mas isso que o Caio tava falando, por exemplo, eu já tive algumas situações que, por exemplo, o cara foi pego com 2 trouxinhas de maconha e caiu por tráfico porque tava com a balança de precisão, Nossa. um rádiozinho, não sei o que, e o pessoal já interpreta como crime. Sim. E um brother que foi pego com 500 gramas, que era classe média, mas que, vem cá, quando você faz mercado, você compra mercado do dia ou mercado do mês, né? Mais ou isso. menos isso. Depende muito a da teoria do defesa. CEP, né? Depende A muito teoria do da, CEP. da defesa, né, velho? Quem tem condições de pagar um advogado ou um Cara, bom mas advogado. aí eu vou falar, assim, eu gosto quando o pessoal fala de advogado, mas assim, quem tem um trabalho hercúleo disso é a Defensoria Pública. Na Bahia, principalmente, que é um estado pobre. É mesmo? Muito. A Defensoria Pública da Bahia, eu conheço excelentes defensores, pessoal Graças. vocacionado mesmo, e assim, belas defesas feitas pela Defensoria Pública daqui. O professor Daniel Nicori, sabe quem é? Ele Sei. ele é doutor pela UFB e tudo mais, foi meu professor na pós-graduação. E ele é bem assim, ele estuda muito isso. E, de fato, velho,
A Defensoria Pública tem atuado aqui na Bahia absurdamente nesses crimes de droga. Porque eu fico... Porque assim, se a gente imaginar que a média de encarceramento é de 40% de crime de tráfico de drogas, né? De crimes ligados ao tráfico de drogas. Então, 40% da demanda criminal é de um crime, basicamente. E aí a gente entra naquela discussão pra gente poder abordar de fato o objetivo, né? O objeto do nosso tema. Criminalizar é uma saída? O que é que você acha dessa É uma criminalização? saída ruim. É uma saída É ruim. uma O saída que eu ia péssima. comentar não era nem criminalizar uma saída ruim. O que eu questiono, e por isso que eu botei aí esse trecho específico da música, é ninguém quer falar do assunto. Ninguém quer debater o assunto assim. Não. Na sociedade em geral, ninguém quer debater. Você tem alguns núcleos que Aí debatem, a gente- mas quando alguém fala São assim, logo taxados. você é a favor ou contra a maconha? Só um exemplo. Que não fala nem descriminalizar, né? Descriminalizar. Tá certo, Não, tá certo. as pessoas já falam, você é a favor ou contra? Aí às vezes eu falo, eu sou a favor. Ah, então você... Não, eu nunca usei. Mas eu quero que a gente tenha um debate sobre isso, porque o mundo tá evoluindo, tem muita coisa acontecendo, e a gente não quer falar sobre isso, não. Tipo, é um tabu geral, principalmente Não, agora, sim. nessa política agora. A gente, assim, a nível de Brasil, o que a gente tem hoje de debate mais intenso? Na Câmara dos Deputados, a gente tem um debate, inclusive com o deputado de esquerda e de direita concordando, sobre o uso medicinal. É, Que na academia... Tá uma loucura. Assim, sim. Na academia, esse debate acabou 20 anos atrás. Né? É. O que a gente vê hoje a nível de Estados Unidos, hoje da maioria dos estados, é do uso recreativo. Né? sim. E aí a gente vai entrar no debate. Aí É o esse debate, debate que eu tô falando. assim, uso esse recreativo. debate na academia também já acabou. É. Entendeu? Esse debate tá, assim... O Saulo mesmo me falou uma vez, que o promotor falou assim, olha, academicamente não tem mais o que ser produzido sobre o tema. A gente já falou tudo o que precisa falar. Agora o que a gente precisa hoje é convencer gente. Convencer a Porque é política no fácil. geral É pra porque é entender, fácil. pelo menos debater isso. O problema é que nesse momento que a gente tá agora, a gente não vai convencer pra isso. De jeito nenhum. Não, mas aí eu vou discordar só de uma parte. Porque, por exemplo, nós tivemos no pacote de crime, aprovado em 2019, uma legislação processual penal extremamente avançada, que é a questão do juiz de garantias e da questão da custódia de provas, do sistema acusatório, que foi aprovado e sancionado por um governo que a gente nunca imaginava que seria. Então esse debate, por mais que o governo e a sociedade não estejam favoráveis ao tema, esse debate tem que existir sempre, porque acontece. Ninguém no processo penal, e se você falar dos principais pensadores, o Auri Lopes, o Cléber Masson, os grandes pensadores do processo penal, Jacinto Coutinho, ninguém nunca imaginaria que o juiz de garantia seria sancionado. E foi. Está suspenso por um liminar do Fux, que vai voltar Deus sabe quando. Fux. Ainda tem a parte econômica, né? Que Rapidinho. Só poderia ser... terminando o que ele tava falando. Pode... A gente tá vivendo uma situação meio louca e complexa no cenário jurídico de cannabis medicinal. Porque tipo, minha avó faz uso de cannabis medicinal para Minha mãe tratamento. E aí é uma loucura quando a gente tem que comprar um lote novo. Um dia tá autorizado pela justiça de um estado, mas a Anvisa não tá aprovando essa marca. Aí outro dia a gente tem que procurar de um produtor que tá aprovado lá em Minas. Isso. Aí outro dia a gente tem que entrar em contato com o importador, porque já mudou algumas coisas. E aí eu tô completamente perdida. É porque, assim, toda a legislação de como é autorizado ou não é via portaria. Né? Essa portaria do Ministério da Saúde que vai regulamentar. O que as pessoas geralmente conseguem? O Tribunal da Bahia, menos. Assim, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, já tem liminares, assim, bem de rodo mesmo, para poder liberar você comprar de quem você quiser, Sim. tendo registro internacional para importar, tudo certinho, não tem problema. Sim. Mas por causa da falta da legislação mesmo é que você está tendo essa dificuldade. Sim. Aí, por exemplo, a gente entra na parte... Velho, tem um congresso lá, a galera não quer discutir sobre isso, pô. Não é interessante, não ganha voto isso, né? Você Tipo, depende que tá muito dizendo do que não é interessante. Não sou eu que tô dizendo. Não, filho, mas não é isso. Não é interessante Não pro é interessante, povo, né? Não é interessante pro pros povo. políticos. É isso. A galera parece que tem medo de discutir isso, Pro né? Não povo é todo mundo- interessante, economicamente falando. Isso aí que eu ia falar, na parte da economia, Dan Bilzerian comprou uma fazenda, né? Há muito tempo atrás, na transição nos Estados Unidos de ser recreativo ou não, né? No momento que aquele estado ia liberar. E aí ele foi lá e comprou uma fazenda de produção de maconha. Hoje parece que praticamente a renda dele hoje é na produção de O maconha. Mike Tyson Não está- hoje Mike Tyson vive hoje de maconha. maconha. Desde esse... Não, pronto. Mike Tyson, ele é sócio de Dan Bilzerian. É isso, ele vive Pronto, da maconha. vive da maconha. Aí, Canadá também já liberou o uso recreativo há muito tempo. A partir do momento que os países estão liberando mais para uso recreativo,
Cannabis tá crescendo 48, 50%. Assim, a gente tem... Faturamento global. Na verdade, assim, aí Miguel também conhece, assim, direito penal geralmente é a pior resposta que você pode dar para determinado problema que você tenha. Mas infelizmente em alguns casos você precisa dar a resposta. Por exemplo, crime de homicídio, os crimes de que envolvem violência, infelizmente a gente ainda não inventou uma maneira melhor de lidar. Drogas é um tema que hoje a gente sabe que não é uma questão de direito penal, é uma questão de saúde pública mesmo. Ainda piora a questão penitenciária, né? Porque a gente já tem prisões superlotadas. Colocar o usuário como traficante dentro da prisão só piora tudo. 40%. 40%. Se estima hoje 40% dos presos brasileiros têm ligação com a lei de drogas. É ligação ou crime de drogas em si? Assim, porque assim, a gente não pode dizer que porque tem pessoas que são provisórias, a maioria dos presos são provisórios também. Sim. Então, assim, a gente fala ligado à lei de drogas porque o sujeito às vezes é um usuário, mas está preso em prisão preventiva por causa de ser acusado como traficante. Fora os crimes que são ligados, tem uma correlação com o tráfico de drogas, no caso, né? Por exemplo, não, você entende. Ligado diretamente com a lei de drogas. Você que está falando, por exemplo, é o que como se chamou de tráficocídio, né? Que são os homicídios ligados à guerra das drogas. Exatamente. Não, essa aí não entra na estatística, não. Não entra agora. Nessa, não. Aí, por exemplo, são 40% ligados à lei de drogas. Ligado diretamente. Isso. E indiretamente seria... Indiretamente. Tipo, quanto crime a gente tem, né? Não tem como saber. Loucura. A depender da posição, do ponto de vista indireto, né? O que estaria indiretamente ligado ao crime de drogas, aí seria muita gente, né? Porque assim, na verdade, assim, a gente tem dois conceitos que sempre precisa ser trabalhado. A guerra das drogas, que é a briga incessante por ponto de venda, que é um negócio que a gente vê muito no caso do Rio de Janeiro. Saulo de Carvalho fala isso, né? Saulo de Carvalho. Um ponto. Eu tava fazendo uma pesquisa antes de... Porque eu fiz o briefing, sabia que você ia falar sobre isso? Eu fiz, viu, Miguel? Tá bom. Só o Rio de Janeiro e São Paulo gastam em torno de 5 bilhões. Pra evitar que alguém fume o mato fedorento. Isso aí. O mato fedorento. 5 bilhões, só Rio e São Paulo. Então, assim, a gente vê muito isso, a questão... Porque São Paulo tá pacificado com uma grande facção, todo mundo sabe. E o Rio de Janeiro você tem disputas hoje envolvendo outros grupos criminosos. E, além dessa, você tem a guerra às drogas, que vem dos Estados Unidos, com Richard Nixon, que começou, foi intensificado no governo Reagan, e o Brasil absorveu porque a gente absorve mesmo. A política vem de fora. Então, assim, a guerra das drogas é muito prejudicial, porque você tem populações inteiras na linha de frente, tanto sendo aliciadas para participar dos exércitos das facções criminosas, quanto pessoas, às vezes, que morrem em confrontos da polícia com as facções ou entre as facções, que acontece também. Gente, a inteligência da polícia hoje do Rio de Janeiro é exportada para missões da ONU, missões de guerra. Vocês sabiam disso? Não, mas qual parte? A inteligência tipo assim... Investigação. Tanto a investigação como o mecanismo que eles utilizam de atuação. Eles têm uma escola. Eles têm uma escola de como agir em confrontos. Eles estão em guerra há tipo 40 assim, os confrontos da favela são exportados para áreas de guerra, gente. Não, isso que eu ia falar. Nível. Os confrontos são exportados. Não, assim, a inteligência existe, entendeu? A inteligência existe combate de tráfico de drogas pela inteligência, porque isso é basicamente o trabalho da Polícia Judiciária. Agora, por exemplo, uma operação da Polícia Judiciária, por exemplo, para pegar a cúpula de uma facção criminosa, é uma investigação que vai levar 2, 3 anos. Entendeu? Diferente, por exemplo, de uma ação policial que recebeu uma informação que estava tendo um depósito de droga numa comunidade e vai um batalhão inteiro da polícia subir a comunidade, entendeu? E eu sempre falo, gente, não esqueça uma coisa, a polícia também morre, né? Morre muito. É uma guerra que a gente só tem a perder. A gente morrem pessoas dos dois lados. A gente prende mal, velho. Prende muito e prende mal. Prende muito e prende muito mal, pô. Entendeu? Ah, tá. Esse é o problema. Aí, por exemplo, vamos lá, beleza. A gente tava falando naquela parte de criminalizar, descriminalizar. A gente vê alguns institutos despenalizadores, né? Que foi o caso da Lei 9.099, que tá mais ligado ao minimalismo, tem um negócio desse. Porque assim, como eu falei, o direito penal é uma solução ruim. A pior solução que a gente pode dar do ponto de vista jurídico é o direito penal. Sim. Alguns casos vão exigir que a gente dê essa resposta. Tráfico de drogas hoje, a gente já tem o consenso acadêmico é que não é o caso. Então, não sei se é fugindo um pouco, mas quando a ideia de tipo acabar com o direito penal, eu esqueci o nome. Abolicionismo penal. Abolicionismo penal. Quando Professor Hamilton Bueno de Carvalho, do Rio Grande do Sul, desembargador aposentado,
talvez a pessoa que mais entende de Nietzsche no mundo jurídico brasileiro. Isso aí. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, isso aqui é muito doido, isso aqui não vai servir pra nada nunca. Tipo, quando sabe, estudante. Quando eu li pela primeira vez, a primeira frase, falei, isso aqui é piada. Aí depois que eu fui pra um congresso, e esqueci o nome dessa professora minha. Se O ela tiver Hamilton me é pai do Saulo, inclusive. Do Saulo de Carvalho? É o pai desse. Se ela estiver me assistindo agora, ela vai me odiar, mas eu fui pra uma palestra dessa professora minha, que ela é daqui de Salvador, e ela é bem abolicionista, e ela foi explicar todo o conceito aí que... Daniela Portugal? Não. E não adianta falar o nome, que eu acho que eu não vou lembrar, não. E aí, Daniela Portugal é a boli pesadíssima. e aí que eu fui entender qual era a lógica, e principalmente dentro dessa parte aí, do que o direito penal, hoje, não tem... Tipo, é a pior forma de utilizar o próprio direito penal. E aí depois eu fui ver um professor de tributário falando sobre o abolicionismo penal. E aí ele falando, velho, pra que eu quero prender uma pessoa? Tem tanta coisa, tem tantas outras formas de resolver. Mas a lei de lavar dinheiro, assim, os crimes financeiros, é muito melhor você receber do que você prender, né? Não? Pronto. Pro governo. Até porque tem o princípio do no-wallet, né? É, Dinheiro não no- tem cheiro, né? Não, Aulet. Né, Dinheiro não Alface? tem cheiro. Alface fala isso todas as Eu vezes. posso falar isso toda hora, Toda né? vez. Tributário é absurdo. Aí ele tava falando isso, eu não quero prender. Mas aí ele também falou sobre a parte de vingativa. Que a sociedade é meio vingativa, quer prender Meio? pela vingança, né? Ah, sim. Quer prender pela vingança. Não é porque quer prender pra pessoa responder Gente, pelos seus atos, não, porque quer ver assim, preso. quando eu falei pra vocês é o seguinte, as duas guerras, tanto a guerra das drogas quanto a guerra às drogas, são extremamente lucrativas pra quem participa de fora. Uhum. É isso que eu tava aqui pensando, que horas eu vou jogar essa bomba. Um raciocínio que eu tenho, não sei se vocês concordam. Eu acho que isso não vai pra frente no Brasil até hoje, porque é mais interessante pros políticos, porque eles faturam mais com a maconha sendo criminalizada do que se ela for descriminalizada. Não é só político, não. Assim, tem gente que extraoficialmente vive da venda, e a venda, qualquer produto proibido, ele vai ser, geralmente, de pior qualidade e mais caro. Sim. Tem isso. Rapaz, falando desse negócio de pior qualidade, eu vi um react, acho que foi rede social, que eu não lembro qual foi. De uma maconha brasileira que o cara levou para os Estados Unidos para Sim. fazer uma análise Eu e vi tal, isso. né? Você viu isso? Eu vi isso. E aí Eu vi. tinha um cara lá que era produtor, Aham. famoso nos Estados Unidos. Quando ele pegou e aí ele foi analisar, ele falou, não, isso aqui Isso não não é maconha, não. Tipo, É ele o- falou o nome técnico lá. Né? Tem fungo, tem tudo. Tinha tudo barato, ele encontrou tudo lá dentro. Não, assim, a gente faz brincadeira que é cocô de cavalo que a pessoa que a É. galera fuma. Aí ele falando que não, isso daqui, vocês usam isso daqui? Não, isso aqui... Então... Aí é tanto que uma vez eu conversei, eu tava conversando com alguém, aí falando, não, a maconha, o que fuma, o que usa, né, seria a flor, né? Não, é a folha. Eu falei, caralho, eu nunca fumei maconha na minha vida, mas eu sei que não é a folha. A folha só foi o marketing, porque a folha é bonitinha, é diferente e tal. E se É fizesse... a folha, né? Não? Não, É a flor. é a flor. É a É flor. a flor que fuma, é? É a flor. Por isso que o povo fala como se fosse flor, essa coisa assim. Não me traga a flor... Não, Na música de Luísa Sonza, Dito, não é? não sei Flores. qual é. Flores. É por causa disso. É. Você não sabia disso, não? Só que se fosse... A cabeça de Miguel. Não me traga flores, eu Tudo- quero... Não, tudo não fez me traga sentido flores, agora. não. A música de Luísa Sonza, Flores, é por causa disso. Me traga flor. Eu não sei que lá me traga flores. Que é essas flores, que é a flor da maconha. Porque a flor da maconha, se fosse feito marketing em cima da flor da maconha, parecia orégano. Ia parecer muito com orégano. Então, Essa parte é... então é minha. muito melhor fazer o marketing em cima da folha, porque ela tem um formato completamente diferenciado. E a maconha seca, tipo assim, desidratada, ia ficar parecendo orégano. E parece muito orégano. A flor da maconha, não sei de todas as espécies, né? Mas a mais conhecida, com a flor do orégano, não parece Que muito. loucura essa, parece... Como é? Só me traga flores, sabe que eu relaxo. Letra de Luísa Sonza com Vitão. pô, Você acha foi que esse casal fuma pouco? Isso, vamos lá, vamos começar a cometer crime aqui. Corta aí. Não, Foi mas- Jana que falou. Mas, velho, deixa eu lhe falar uma coisa, por exemplo, essa questão de que a gente prende mal e a gente prende muito. Velho, a gente tem hoje prisão o tempo todo por causa de droga, por causa de tráfico de drogas, pessoas ligadas à questão... Assim, por exemplo, existe muita confusão sobre a questão de uso e tal, e a gente vai pra lei do juizado, o juizado de pequenas causas, né? Que é a lei 9.099. Dados especiais. Os juizados especiais, né? Que a gente fala do juizado especial criminal
Aí, por exemplo, a pessoa chega lá como usuária, vai fazer um acordo, pode fazer um acordo com o Ministério Público e... Primeiro vai ter uma demonstração verbal. E uma quando eu ouvi- bronca. Quando eu ouvi, primeira Não vez, fume juiz- maconha faz mal pra você. Não fume, exatamente. Inclusive, quando a pessoa é presa, ela pergunta: você é usuário? Você quer tratamento? Tipo, teve um conhecido meu que foi pego com loló no carnaval e tava perguntando aí: você quer. Loló do carnaval? Loló no É, carnaval. existe isso. Não, aqui não. Não, peraí, rapidinho. Voltando aqui. Eu acho que não tem loló no Carnaval de Salvador. Não, porque mas é fica isso. tudo preso em uma cidade no interior aí, que eu não vou falar que tem São João. Não, mas é E isso. que é quente pra caralho. E que é quente. Eu ia falar outra, não era nem essa, era do lado. Não, mas lá tem pra caramba também, viu? Não, tem, mas eu soube de uma cidade aí no interior. Eu soube, sei lá. Não, que eu posso até falar, porque foi notícia de jornal mesmo, que teve um cara que morreu de tanto usar o ele caiu, bateu a cabeça. Caralho. E que acabou o líquido Bebeu. na região. Meu Deus do céu! Soube disso, não? Saiu no jornal, pô. Acabou o líquido na região. O líquido que faz, eu esqueci o nome que dá. Que faz, que não sei o que lá, de bateria. Que faz, que é a base do loló. Sim. Naquele período do São João, acabou esse líquido na região. Na região da cidade toda, acabou esse líquido. Aí os mecânicos que precisavam dele. Pra quem não sabe, é respingo de solda. Respingo de solda. Respingo de solda. Respingo Pronto. de solda. Ou seja, a gente cheira, não. A gente não. Vocês cheiram respingo, Respingo de solda, pronto. Aí, por E exemplo, acabou na vocês. reunião. Foi Não, no ano que o cara morreu. Você falando vocês e coçando o nariz é muita memória involuntária. Não, mas aí só pra você entender. Aí fez o acordo, aquela Sua coisa mãe não toda. assiste não, né? Não, não assiste não, graças a Deus. Ninguém assiste, Ela pô, só manda ninguém mensagem, manda beijo pra mim, manda beijo pro mesmo, mãe, acabou. Aí, por exemplo, o que aconteceu? Aí você chegou e fez um acordo, que a gente chama de transação penal. Você vai tomar uma bronca do juiz, geralmente o juiz nunca tá na primeira audiência, né? Mas vamos lá. Nem na segunda. Enfim, aí o que acontece? Velho, simplesmente foi feita a proposta, o cara foi pra umas palestrazinhas e tal, né? Esse cara aí que eu conheço, é amigo meu e tal, tudo mais. Chegou lá na palestra, a galera super a favor da legalização, não sei o que, show de bola. Então, assim, Saiu de lá com mais vontade. exatamente. Então, assim, até que ponto esse negócio de legalização pra gente é interessante, né? Discutir. Será que realmente. Não, assim, a questão de legalização e descriminalização não é pra combater o uso, não. Isso aí é educação que você recebe dentro de casa. Uhum. Legalização é só uma questão de uma política pública. Rapaz, ela tá ouvindo nossa conversa. O Google assiste a gente. Obrigado. Ok. Deixa o rapaz falar. Gente, Não, foi é ele assim, sozinho. Não, assim, não caiam na besteira de pensar que legalização é pra diminuir consumo, aumentar consumo. Não é isso. A gente propõe descriminalização, legalização, pra acabar com a guerra das drogas e a guerra das drogas. Só isso. Se vai aumentar o consumo, se vai diminuir, a gente realmente não faz a menor ideia. Não tem como saber. Não tem como saber. então, E tem... A gente só acha o seguinte, que ficar matando e morrendo, matando gente, tanto policial como acusado de cometer crime, por causa de coisas que as pessoas podem usar, inclusive coisas mais fortes, que vendem na farmácia. Sim. Né? A quantidade de opiáceo e opioide que você tem numa farmácia é muito maior do que de Rapaz, droga. tem umas cachaças que a gente toma também, que é um negócio pesado. Não, a gente tem... Não, por exemplo, Mas, se proibir cachaça, mas você vai fazer o quê? Não sei. 29. Velho, lavagem de dinheiro criou-se por conta do. A primeira geração do combate de... Pronto. Farmacos. João Primeira faz... geração. Hoje a lavagem Foi- de dinheiro foi por causa de vender cachaça, velho. 29 lá é Corleone, né? O quê? Al Capone. Al Capone. Capone. Al Na Capone, verdade, é. assim, o Al Capone foi preso por fraude no imposto de renda, que você tá querendo falar. Pronto, ele foi preso por fraude de imposto de renda. Ou seja, não tinha como capturar pela... Pelo contrabando legal de álcool do Canadá para os Estados Unidos. Que seria um tráfico de drogas, né? Tráfico de álcool. É tráfico de Isso drogas. daí Tráfico de drogas. Né? foi onde surgiu o Velozes e Furiosos. Hã? Não, Assim como o podcast também eu nunca assisti também. não, mas não, agora sério, sem resenha. Os carros começaram a ser modificados para andar mais rápido, Pra fugir da polícia. para fugir da polícia. Al Capone. O carro de Al Capone, o que dizem que é original dele, foi vendido por milhões, tá? Modificado. Todo o carro dele que tem tiro, não sei o que. Essa parte histórica que os Estados Unidos, o americano paga caro, né? Paga. Caro. E aí, assim, aí a segunda. cidade é rica, né? Aí a segunda geração seria o Hot Rods, porque aí é pós-guerra. Mas a primeira geração que modificou o carro mesmo pra andar mais rápido foi Da a época Capone. da lei seca. Da época da lei seca. Mas aí, por exemplo, voltando àquele assunto. Aí você pega o crime de lavagem de dinheiro. Surgiu por causa disso aí, né? Fraude, imposto de renda e tal, não sei o quê. Aí a gente pega a série Narcos. A gente vê que Pablo Escobar era 4 táxis.
Na série mostra isso. Que é 4 campanhas de táxi. Não, 4 4 táxis. tinha 4 carros de táxi. Era a empresa de transporte de pessoas mais lucrativa da história. Não, mas tem uma pessoa que não sei se tem alguma coisa a ver com drogas, mas também ele vende chocolate. E, rapaz, ele vende chocolate. Eu não quero falar quem é, não, mas ele vende muito chocolate. Muito mesmo. E é o ano todo, não pode ser. Tu fumou um black muito do pesado, tu tá falando de. Tu já falou de não Velozes e Furiosos e chocolate, doido. Tu que não entendeu. Caio pegou. Eu não Peguei nada. Caio pegou a referência. Papo de delegação de maconha, Caio pegou. Tá Não, pegou a referência. Porque tem gente que vende chocolate, todo dia vende muito chocolate no dinheiro. Independente se é Páscoa, se é Natal, não. Ele vende muito chocolate. Muito. É uma loja só, mas é praticamente a mega grande fábrica, a monstruosa fábrica de chocolate. Eu não conheço, não. Então pesquise no Google. Quem é que vende mais chocolate no Brasil? Que você vai pegar essa referência aí. Porque você falou de lavagem de dinheiro. Eu falei, não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver com droga. Mas por que eu falei lavagem de dinheiro? Porque hoje a lavagem de dinheiro você precisa de um crime antecedente. Então você tem um crime antecedente. Não é? Não, você. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque você tem autolavagem. Autolavagem, né? Porque o crime. Beleza, sim, tudo bem. Então, assim, o tráfico de drogas, olha quanto crime que vai surgir por causa da porra do tráfico de drogas. Mas eu tava pensando, a lavagem de dinheiro seria um tema bom pra gente conversar, porque eu fiquei pensando nisso, sobre lavagem de dinheiro, quando começou a acabar o dinheiro. Dinheiro que eu falo físico, né? Sim. O GQ ficou, vamos falar de GQ aqui, o GQ ficou muito tempo sem banco, sem lugar de você sacar dinheiro. Vocês perceberam isso? Não sei se chegaram a perceber. Não, um pouco. Pronto, ficou sem caixa 24 horas. As agências as agências ficaram sem dinheiro físico. Aí eu ficava pensando nisso, rapaz, isso para o controle, para evitar lavagem de dinheiro é evitar, não quer dizer que vai coibir, mas é evitar. Aí a gente vai entrar em outra conversa. Vai entrar em outra conversa. Porque, por exemplo, a Bahia não tem delegacia especializada em combate a crime organizado. Isso, então é outra pegada. Mas depois a gente fala sobre isso. Voltando ao que Caio falou, muito importante você ter pontuado isso, inclusive, sobre álcool, farmacos, porque todo mundo já está cansado de saber, mas não podemos deixar de falar que a gente tem álcool legalizado, a gente tem farmacos legalizados, a gente tem açúcar sendo propagado na televisão de uma forma extremamente irresponsável. Já temos estudos científicos, documentários que evidenciam os efeitos de todas essas drogas que são tão nocivas quanto as drogas que são ilegais no Brasil. E, tipo assim, questão de saúde pública, a dependência química é uma questão de saúde pública. Só que quem é dependente químico de droga que não é legalizada no Brasil não é tratado da mesma forma de um dependente de álcool, por exemplo. Né? É muito estigmatizado. Então tem tudo isso que a gente tem que pensar, né? Pra dar a gente chegar na parte da conclusão, para não ficar até muito grande, e você vir aqui outras vezes. Como é que tá? Em que passo você acha que tá? Você falou que assim, já tem alguns debates tal, sobre o assunto, já tem muito debate, muito conteúdo. Sobre a descriminalização de uso recreativo? Ou... O recreativo. O recreativo? Como é que tá esse passo? No Brasil, hoje, década de 80 dos Estados Unidos, basicamente. Tá 40 anos atrasado. E... porque seria, o uso recreativo seria a último passo. O uso medicinal já se debate no Congresso. Inclusive, na verdade, não é de maconha, né, mas foi de tabaco. Estão testando uma vacina de tabaco no Brasil. Tabaco. Estão testando para a Covid-19. Para mim, eu já vi como um grande avanço, né? Porque o Brasil, ainda mais nessa gestão que a gente está agora, ficaria mais complicado. Não, porque assim, na década de 80 talvez seja exagero mesmo, assim, porque assim, gente, na academia o debate acabou. Sim. Acabou. Você vai achar um ou outro dizendo que não tem que legalizar e tal. E você tem gente de todo o espectro político, ideológico que já defendeu legalização de drogas. Por exemplo, Milton Friedman morreu defendendo a legalização de drogas nos Estados Unidos. Milton Friedman é o economista liberal mais influente do mundo. Então, é um cara ligado ao governo Reagan. O pessoal, é da mesma escola que o Paulo Guedes estudou, que é a escola de Chicago. O Milton Friedman é o maior expoente da escola de Chicago. E você tem gente da esquerda também, que por causa da questão de escolha das pessoas, que é uma pauta de esquerda geralmente. Então, assim, academicamente não existe mais. Eu só fico com medo, tipo assim, meu medo mesmo, assim, de uma coisa. E aí eu vou falar bem por mim e pelo meu convívio. A gente vive numa sociedade que as pessoas usam capacete porque é obrigatório usar. Porque é obrigatório usar capacete. A pessoa não usa capacete para sua segurança. E eu vou bem para mim mesmo. Eu tava pedalando esses dias de capacete e óculos. Pô, você tá usando capacete e óculos? Eu falei, velho, é para minha segurança, né? Aí, quando a gente vê isso para outras coisas, tipo beber e dirigir, né? Aí as pessoas não querem, não façam isso, inclusive. Não, as pessoas evitam blitz, né? As pessoas não pensam que assim, é tudo por causa da multa, mas não é pensar, tipo, se eu beber e dirigir, é contra a minha segurança. Se eu fumar maconha e dirigir também. E pronto.
Você entrou no ponto que eu queria chegar, entendeu? Meu medo é isso. Mas tem como desenvolver teste pra isso? Não tô falando que... Eu acho que a sociedade precisa entender disso tudo antes. É entendeu? educação, mas Seria uma educação. todas as drogas que são Mas a legalizadas minha- hoje foram assim. A minha solução pra quem passar a fumar e dirigir é a mesma solução que Sim. a gente tem hoje pra Sim, quem beber de e álcool. dirigir. É. Multa, Concordo. CNH apreendida, vai fazer o curso lá Não, pra São tirar de Paulo, novo. São Paulo fez isso. Filhote. Não chegou a ter... São Paulo fez o teste do teste, entendeu? Não. Não. São Paulo, no início, não lembro de que ano, fez durante a Blitz da Lei Seca, eles fizeram o teste de um teste pra detectar consumo de droga. Ah, certo. Entendeu? Agora, filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Você não precisa passar bafômetro pra você ser preso por bebendo, não. Não tô falando de bafão, tô falando da Lei É que nem Seca. se você ficar, Se você tiver chega loucona lá. transparecendo que tá eu bêbado, falei né? que o direito penal é a pior resposta que eu posso dar? Uhum. A gente tá falando de uma outra resposta do direito que Que não é é o direito penal, que é o direito administrativo. Pronto, Dá que é uma muito- multa. Pronto, proíbe de Entendeu? dirigir e tal. E, por Mas- exemplo, do ponto de vista tributário, você tem no mundo todo o chamado imposto do pecado, que são impostos que incidem em determinados produtos para desencorajar o uso. Açúcar, álcool, tabaco, Tabaco. todos eles. Por que tabaco tem 80% de carga tributária? Para ver se você não fuma. A única Mas coisa que eu sou contra é porque a cachaça passou a ter também quase 80, né? eu acho que tá por aí. Tá por aí. Tá por aí. E eu fico revoltado porque a cachaça... Não, vou lhe explicar. Porque a cachaça é um produto nosso, velho. Pode falar o que for, mas Pô, a mas cachaça... se você for em Cabrobró, eu vou falar a mesma coisa da maconha. Não, pronto. Não, mas se fosse um produto nosso, né? Eu não teria tanto... Essa aí já é a parte mais tributária do assunto. Pronto, então assim, gente, é simples. A gente precisa dar uma outra resposta. A resposta que a gente vai dar é cadeia, fuzil, ou a gente vai dar a resposta de multa Isso. e Educação. outras coisas. E a- Educação. Multa, educação e recolher imposto E outra É. coisa. gerar E renda, outra coisa. Gente. tudo. Outra coisa. Quer coisa mais falida do que proibição de uso de maconha, gente? Né? Se você quiser fumar um aqui agora, eu não fumo, tá? Mas se eu quiser fumar um aqui agora, eu não tenho dificuldade nenhuma. É. Eu peço um telefone no máximo a um amigo que usa e vai me dar o contato. eu Só vou é pedir mais pra chegar perigoso. É. Gente, Estados Unidos fatura 2 bilhões por ano com o comércio de maconha. aqui. Vai crescer 300 muito. mil não. empregados. Isso A gente aí pe- deve ser por agora. É Brasil- muito pouco isso aí. É muito pouco. É. Não, até porque é uma planta bem, digamos assim, eclética. Pode ser por causa da calça jeans. Faz É. Não, faz muita coisa. Qualquer coisa que você faz com uma maconha. Eu não sei. E o Brasil tem potencial para ser um dos maiores concorrentes globais na venda de Eu não produtos lembro qual à base de foi. cannabis. Principalmente na cannabis. região Nordeste, ali que já tem um know-how, aqui na região que a gente já conhece de Cabra Já Brota, temos o Vale da... como é? O Vale da, da Cannabis. É, o Vale da Cannabis. Comparado sim. ao Vale do Silício. Acho que é no Colorado, né? Acho que é no Colorado. O quê? Não, o Vale da Cannabis a gente tem no Brasil já. No É, Brasil. a gente já tem know-how suficiente para ser comparado ao Vale do Silício em tecnologia. Isso. Basicamente É porque assim, o agronegócio brasileiro é bom, né? É. O Muito agro é bom. teco, o agro é pop, o agro é tudo. Né? E a gente termina com água. Exatamente. Eu ia terminar pior, velho. Não, deixa... Conversa não é sobre planta, água É, planta porque água. eu ia Não, terminar. imaginei, não sei o quê. Não, estamos aqui hoje, aqui no Globo Rural, vamos falar hoje sobre a plantação de maconha que vem rendendo. Óbvio. Tomara que, O próprio- a, gente, o próprio- que a gente alcance essa fase. Vai Tomara. demorar um tiquinho, eu acho que eu não vou estar vivo. O próprio Não. Globo Rural já publicou algumas coisas em relação a isso. Validando esses argumentos que a gente falou aqui. Eu tenho pra mim assim. Teve um humorista, eu não vou pegar pra mim, porque a frase não é minha, e eu esqueci quem foi o humorista. Se eu não me engano, foi Tiago Ventura. Que ele falou que. Thiago Ventura falando de maconha? Né? Não, não. ele só fala disso. Não, que eu não sei se foi Tiago Ventura ou se foi o outro que é amigo dele. Jordan. Não, que é amigo de Tiago, que faz Jordan. 4 amigos. Vem Jordan, pra cá. Jordan, vem pra cá. Jordan, o povo de São Paulo gosta de droga. Minha avó, eu gosto também. Ele falou assim: o responsável, tipo assim, como se fosse assim, o responsável disso tudo foi quem criou a maconha. E quem foi que criou isso tudo? Quem foi que criou a Terra, criou os planetas, criou as plantas, criou isso tudo? Filho, sabe qual é o problema? O problema é quem é que olhou pra planta e falou assim, ó, vou Vou fumar fumar. e vai bater onda. Você quer fumar e vai bater onda. Caio, muito Cara, obrigado. Nada. Obrigada. Mas não, Caio. pode terminar. Não, assim, a gente faz isso há 5.000 anos, basicamente. Entendeu? Caio, muito obrigado. Valeu, pela Igor. Valeu, entrevista. Miguel. Até mais. Valeu, meu povo, Jana, beijo. obrigado. Obrigada.